Querido, shalom para vocês que estão aí, que o Eterno bendiga. Nós estamos aí num dia um pouco difícil hoje. Nós estamos nessa data aqui, que é dia 19/11 de 2024, e a gente teve a perda de uma pessoa muito amada, que foi o Rinaldo. Então nós estamos passando um tempo meio apertado, também no campo da batalha da mente, né, queridos? Nós estamos no campo da batalha da mente, e eu convido você a seguir nesse estudo tão precioso, não é? E temos orado aí também por todos os enlutados, todas as pessoas que estão atravessando uma perda indescritível. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Mesmo no luto, nos ajude a seguirmos lutando e buscando da Tua presença por almas, por vidas, que a Tua misericórdia, a Tua bondade nos assista. Seja qual for a situação, estejamos diante do Senhor para o bem. Coopera, Senhor, peço também por todos enlutados ali, todos os irmãos ali daquele ministério, que o Senhor nos ajude em tempos muito difíceis, nos guarde e nos livre de toda sorte de males. É o que eu te peço em nome de Yeshua. Fala conosco, Pai, em nome de Yeshua, que assim seja. Vamos lá, queridos, mesmo no dia de luto, né? A gente tem que continuar lutando, não é isso que significa essa palavra? Vamos lá, queridos, capítulo 17. Alguém faça para mim, não quero assumir a responsabilidade. A mentalidade do deserto, número 2. Tomou Terá a Abrão, seu filho, Aló, filho de Arã, filho de seu filho, a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, onde ficaram. Bereshit, Gênesis 11:31. A responsabilidade é frequentemente definida como a nossa resposta à habilidade do Eterno. Ser responsável é responder às oportunidades que o Eterno tem colocado diante de nós. O Eterno deu ao pai Abrão uma responsabilidade, uma chance de responder à sua habilidade. O Eterno também colocou diante dele a oportunidade de ir a Canaã, mas em vez de ir o caminho todo como o Senhor escolheu, ele escolheu parar e estabelecer em Arã. No caso, queridos, nós vemos uma condição, a palavra Arã, na verdade, nós já temos até um estudo sobre isso, é o mesmo nome do irmão de Abrão, né? Que ainda não tinha mudado o nome para Abraham, né? E acontece que esse nome é o lugar do luto, justamente, né? O Eterno, ele é maravilhoso quando ele trata conosco acerca de coisas continuamente. Ele manda a gente fazer determinadas coisas e acontece de cair no dia que nós estamos enfrentando exatamente aquela situação. Então, o que acontece? Essa palavra Arã, que é justamente o nome do irmão falecido, foi o lugar de parada de Abrão, e foi o lugar de parada também de Terá, o pai de Abrão. Ou seja, aquele lugar onde o teu luto, onde as consequências do nosso amor efetivo em relações perenes, é onde realmente nós podemos estacionar e não sair mais de lá e não ir para frente, não é? Então, todo luto traz para nós uma grande oportunidade de superação que não traz a nenhum outro. Quando Abrão conseguiu, quando ele conseguiu superar esse luto do irmão, essa perda desse irmão querido, embora ele ficou com esse sobrinho, não é? Mas quando ele conseguiu superar a perda desse irmão querido, ele então conseguiu dar continuidade para algo extraordinário. Então, desafios como o luto, eles oferecem, aliás, eu não sei quantos têm acompanhado aí algumas coisas, não é? Grupos como, por exemplo, grupos musicais que perdeu alguém para o luto, né? Nós temos várias histórias assim, e esses grupos que seguiram, ou pessoas que seguiram após a morte, como aconteceu aí a perda do Ayrton Senna, essas pessoas, elas desenvolveram coisas extraordinárias, não é? Porque o luto realmente é um dos maiores desafios que o homem pode suportar, não é? E é bastante fácil ficarmos entusiasmados quando o Eterno fala conosco e nos dá a oportunidade de fazer alguma coisa.
Mas como terá, muitas vezes jamais terminaremos o que começamos, porque entramos e percebemos que há mais que arrepios e entusiasmo. Não é? Há mais do que arrepios e entusiasmo, seria a melhor tradução. A maioria dos novos empreendimentos é estimulante, simplesmente porque são novos. O excitamento carregará uma pessoa por um pouco tempo, mas não levará essa pessoa até a linha de chegada. Muitos crentes fazem o que as Escrituras dizem que Terá fez. Eles partem para um lugar, se estabelecem em algum outro ao longo do caminho, eles ficam cansados ou exaustos, eles gostariam de ter terminado seu trajeto, mas realmente não querem a responsabilidade que vem com tudo isso. Se alguém o fizesse por eles, eles adorariam colher a glória, mas isso simplesmente não funciona assim. Queridos, eu quero falar com vocês mais uma vez, eu não falei com vocês aqui no YouTube, mas eu falei para os nossos irmãos aí no grupo Som do Céu, no Ministério Som do Céu. Eu assisti um filme que me impactou profundamente. Em português chama-se O Pacto, mas não é filme de terror não. Chama-se O Pacto de 2023, esse filme. É um filme de guerra. Eu pensei que era no Iraque, mas eu acredito que é no Afeganistão. E se você puder assistir o que é perseverança, o que é compromisso, o que é que eu acredito que o Eterno tem chamado eu e meu esposo para fazermos, eu creio que nós dois somos muito mais aquele intérprete, né, do que o carregado, embora muitos de vocês nos carregam. Eu tenho a máxima certeza. Eu tenho intercessores, queridos. Meu Senhor, como o Eterno me honra. Eu tenho pessoas que intercedem por mim, que, queridos, eu não consigo descrever para vocês a honra que eu tenho de servir ao Eterno no meio dessas vidas, né? Então, mas vale a pena você assistir. O que é não desistir? O que é não desistir em face à morte? Queridos, e no caso ali, eu nem diria que o que aconteceu, eu não vou dar um spoiler, né? Mas eu nem diria que o que aconteceu foi uma questão de comunhão, né? Mas eu digo que ali o que aconteceu foi uma questão de fidelidade. E o Eterno honra a fidelidade, não é? Responsabilidade pessoal não pode ser delegada. Olha só. No dia seguinte disse Moshe ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moshe ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-lhe, eu te peço, o meu nome do livro que tu escrevesses, né? Shemot 32, de 30 a 32. Eu sou muito mais Abraham nesse sentido do que Moshe, né? Porque Abraham, ele chega para o Senhor e fala: Senhor, me perdoe se eu ouso falar mais uma vez, mas se tivesse 30, não é? Moshe não, Moshe já chegava lá porque ele é um homem manso, muito manso, mais manso do que todos os homens da terra. Mas a intercessão de Moshe, para mim, é algo simplesmente extraordinário, a maneira que ele se coloca. Eu tenho uma admiração por Moshe imensa. Se você soubesse minhas maiores conversas com o Eterno, no particular, de coisas pessoais, são acerca de Moshe. Como é que ele lidou com aquele povo, um povo dividido, um povo amargurado, um povo idólatra, não é? E ele lutou por aquele povo, e ele persistiu com todo aquele povo, e que ainda queria entrar, não queria partir, ele queria continuar, não é verdade? Então, as minhas maiores conversas íntimas com o Eterno são sobre Moshe. Falo: Pai, como é que esse homem existiu? Não é à toa que o Eterno fala: eu suscitarei um profeta como Moshe, né, como tu, porque é um homem extraordinário. Ele é um homem extraordinário, eu tenho muito a aprender com Moshe, ele está vivo, eu creio de todo o coração, e eu quero muito, muito aprender a ser como esse homem e a lutar como ele lutou. Em minha leitura e estudo, eu notei que os israelitas não queriam assumir responsabilidade por nada. Moisés fazia as orações deles, ele buscava o Eterno por eles, ele mesmo se arrependeu por eles quando eles se envolveram em problemas. Leia aí, Shemot 32, de 1 a 14. Um bebê não tem nenhuma responsabilidade,
Mas à medida que a criança cresce, espera-se que ela assuma mais e mais responsabilidades. Um dos principais papéis de um pai é ensinar os seus filhos a aceitar a responsabilidade. O Eterno deseja ensinar a mesma coisa aos seus filhos, e o Eterno me deu uma oportunidade para ser ministra em tempo integral, para ensinar a palavra no rádio, na televisão nacional, para pregar as boas novas em todos os Estados Unidos e em outros países, mas asseguro que há o lado da responsabilidade desse chamado, ao qual muitos não sabem. Muitas pessoas dizem que querem ser ministros porque pensam que isso é um evento espiritual contínuo, mas muitas vezes as pessoas se inscrevem para um emprego em nossa organização pensando que a maior coisa que poderia acontecer com elas seria tornar-se parte de um ministério cristão. Mas mais tarde descobrem que tem de trabalhar lá, mesmo tanto quanto em outro lugar, e muitas vezes até mais, tem de se levantar e chegar lá na hora, submeter-se à autoridade e seguir uma rotina diária, entre tantas outras coisas. Quando as pessoas dizem que querem vir trabalhar conosco, eu logo digo, nós não flutuamos em torno de uma nuvem o dia inteiro cantando aleluia. Trabalhamos duro, trabalhamos muito, caminhamos em integridade e fazemos o que fazemos com excelência. Claro que é privilégio trabalhar em um ministério, mas eu tento mostrar aos novos candidatos que quanto aos arrepios, à excitação, quando isso tiver diminuído, eles nos encontrarão esperando deles altos níveis de responsabilidade. E aí, queridos, é muito difícil, porque a mentalidade, principalmente no Brasil, é uma mentalidade de assistencialismo, né? E eu louvo ao Eterno. Nesse ministério, a gente tem um trabalho muito intenso de assistência à vida das pessoas, mas esse trabalho que nós temos, ele sempre tem uma contrapartida. Nós já passamos por situações onde pessoas ajudadas, na verdade, passaram a ajudar muitas outras vidas quando se levantaram. Então a gente vê que esse senso de responsabilidade é passado para cada vida que está atravessando um momento de dificuldade, de correspondência em relação a todas as coisas. Mas o mais difícil, na verdade, é quando se espera continuamente só receber. Aliás, os insatisfeitos, normalmente, as pessoas insatisfeitas, elas estão insatisfeitas porque elas não estão. Não é por eu estou insatisfeito porque eu não estou fazendo. Eu estou insatisfeito porque eu não estou recebendo o que eu queria, não é? Então a nossa insatisfação, se você tem alguma coisa para ficar insatisfeito, fique insatisfeito com as metas ainda que você não atingiu, não é? Então fique insatisfeito para você ter coragem, determinação de prosseguir fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Mas pare de ficar insatisfeito com as vidas dos outros. Não é? Isso não vai te fazer bem e você não cresce desse modo, não é? Vai ter com a formiga ou preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o mantimento. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, ou como um que viaja com passos vagarosos, mas com certeza que se aproximam. A tua necessidade como de um homem armado, tornando-o desamparado. Mishlei, Provérbios 6, do versículo 6 a 11. Essa mentalidade preguiçosa que os israelitas tinham era uma das coisas que os mantiveram por 40 anos no deserto fazendo uma viagem de 11 dias. Eu gosto de ler essa passagem de Mishlei, Provérbios, na qual a nossa atenção é chamada para a formiga, que sem ter qualquer supervisor, ela é capaz de suprir a si e a responsabilidade com todo o clã daquele formigueiro. Pessoas que sempre têm de ter alguém empurrando-as realmente jamais farão qualquer coisa grande. Aquelas que apenas fazem o que é certo, quando alguém não está olhando, também não irão longe. Nós devemos ser motivados de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós devemos viver a nossa vida diante do Eterno, sabendo que Ele vê tudo que é nossa e a nossa recompensa somente virá dele, se nós persistirmos em fazer aquilo que Ele nos pediu. Muitos chamados e poucos escolhidos.
Porque muitos foram chamados, mas poucos realmente serão os escolhidos. Matitiago 20:16. Certa vez eu ouvi um professor das Escrituras dizer que esse verso significa que muitos são chamados ou lhes é dada uma oportunidade para fazer alguma coisa realmente importante para o Senhor. Mas muito poucos desejam assumir a responsabilidade para responder esse chamado. Como eu mencionei em um capítulo anterior, muitas pessoas têm força de desejo, mas não têm força de caráter. Pessoas com mentalidade de deserto, na verdade, querem ter tudo sem fazer nada. Então, tudo que nós batalhamos, queridos, tudo que nós nos envolvemos, principalmente com vocês nesse ministério, vocês não têm noção do que é necessário por trás na nossa vida cotidiana quando a gente não está aqui na rádio, esses minutinhos que eu tenho conseguido estar com vocês. Aliás, por que eu estou minutinhos com vocês? Porque a gente está atolado de coisas para fazer, não é? E orando para que o Eterno envie trabalhadores que verdadeiramente compreendam esses textos que nós lemos no dia de hoje. Levanta-se e vá. Sucedeu, pois, que depois da morte de Moshe, servo do Senhor, que este falou a Yehoshua, Josué, filho de Nun, servidor de Moshe, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, toma o teu lugar e passa esse Jordão, e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moshe. E Yehoshua 1, de 1 a 3. Quando o Eterno disse a Yehoshua, Josué, que Moshe estava morto e ele deveria tomar o seu lugar e conduzir o povo através do Iarden, a terra prometida, isso significava muita responsabilidade nova para Yehoshua, para Josué. O mesmo é verdade para nós quando nos adiantamos para reclamar da nossa herança espiritual. Jamais nós teremos o privilégio de ministrar sob a unção do Eterno se não desejarmos assumir a nossa responsabilidade seriamente. Agora é tempo favorável. Quem somente observa o vento, à espera de que todas as condições sejam favoráveis, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Eclesiastes, Correlete 11:4. Em 1993, quando o Eterno mostrou para mim que o Dave, que ele queria que fôssemos à TV, ele disse: estou lhes dando a oportunidade de ir à televisão, mas se vocês não aproveitarem essa oportunidade agora, ela não vai voltar a vocês de novo. Talvez se o Eterno não nos deixasse saber que a oportunidade era para aquele momento em particular apenas, nós poderíamos ter procrastinado. Afinal de contas, estávamos finalmente em uma posição em que poderíamos nos sentir finalmente confortáveis. Por 9 anos estivemos no processo de dar à luz ao ministério Vida na Palavra. Agora o Eterno subitamente estava nos dando uma oportunidade para alcançar mais pessoas, o que desejávamos fazer de todo o nosso coração. Entretanto, para fazer isso, nós teríamos de deixar nossa posição confortável e assumir maiores responsabilidades. Quando o Eterno pede ao seu povo que faça alguma coisa, há uma tentação para esperar por uma época conveniente. Em Atos, Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 24, versículo 25. Há sempre uma tendência para reter até que não nos custe nada ou não seja tão difícil. Eu encorajo você a ser uma pessoa que não tenha medo de responsabilidade. Ao encontrar resistência, você construirá a sua força. Se fizer apenas o que é fácil, sempre você vai permanecer fraco. O Eterno espera que sejamos responsáveis e tomemos conta de tudo que Ele nos dá. Façamos alguma coisa com isso que produza bom fruto. Se não usarmos os dons e talentos que Ele nos tem dado, então nós não estaremos sendo responsáveis com aquilo que Ele nos tem confiado. Hoje está um dia difícil, né, queridos? Mas tenham paciência comigo. Esteja preparado. Vigiai, pois, dai muita atenção e sede cautelosos e ativos, porque não sabeis o dia nem a hora. Matitiago, Mateus 25, versículo 13. Matitiago 25, Mateus 25, é um capítulo das Escrituras que nos ensina que devemos estar fazendo enquanto nós esperamos a volta do Mestre. Os primeiros 12 versos mostram as 10 virgens
5 que eram tolas, 5 sábias. As tolas não queriam fazer nada de extra para estarem certas de que estavam preparadas para encontrar o noivo quando ele retornasse. Elas fizeram o estritamente necessário com o que poderiam passar. Elas não queriam andar uma milha extra, então levaram apenas a quantia de óleo que precisavam para suas lâmpadas. As virgens sábias, entretanto, foram além do que elas absolutamente precisavam fazer. Elas levaram óleo extra para se assegurarem de que estavam preparadas para uma longa espera. Quando o noivo veio e as tolas descobriram que as suas lâmpadas estavam se apagando, e elas, claro, queriam que as sábias lhe dessem um pouco do óleo delas, é isso que geralmente acontece. Pessoas preguiçosas, procrastinadoras, sempre querem que aqueles que trabalham duramente e assumem suas responsabilidades façam por eles o que eles mesmos deveriam estar fazendo. Então, queridos, eu oro para que todos nós saibamos, tenhamos essa consciência de fazer aquilo que é preparado para que nós façamos. O Eterno tem pedido para nós coisas que, para a gente, hoje, com a idade que a gente está, certamente nós gostaríamos de estar mais tranquilos, enfim, não sei nem dizer para vocês o que se passa na nossa mente, mas cada vez mais nós percebemos que a gente tem de assumir responsabilidades, a gente tem de assumir coisas que o Eterno quer que nós façamos. Então, hoje nós estamos num tempo onde nós sabemos que o Eterno não aposenta os seus filhos. E se Ele não aposenta nós, Ele não vai aposentar você também. Vamos fazer nossa milha extra, fazer o nosso melhor, plantar, semear enquanto é dia, mas sobre todas as coisas nos tornarmos verdadeiramente pessoas que o Eterno possa trabalhar, o Eterno possa caminhar conosco. O meu maior anseio, amados do meu coração, meu maior anseio é seguir com o Eterno caminhando comigo. Eu não quero seguir nos meus caminhos, nas minhas próprias escolhas. Eu não quero seguir dessa maneira. Eu quero seguir do modo, no método dele, fazendo o que ele nos chamou para fazer, no tempo e no modo dele. Essa é a minha sincera oração e eu espero, confiando a vocês, a minha experiência pessoal, também motivar você a se fortalecer. Se você não tem o livro, eu peço que você adquira. Eu não tenho desse livro para enviar para vocês, mas eu oro ao Eterno que você desafie a si mesmo quando você está buscando cantar Tim Maia, porque eu quero sossego, viu, queridos? Não neste mundo, não enquanto nós vivemos, tá bom? Queridos meus, beijos no seu coração. Peço perdão aí desse dia de luto pra gente, mas a gente vai estar aí melhorzinho a cada dia. O impacto é grande, mas o Eterno é maior do que qualquer impacto que venha nesse mundo, não é? Rinaldo nos precede no reino e logo, logo a gente está junto com ele também. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Amamos vocês, queridos.